Bom dia, amados irmãos. Um ótimo sábado para vocês. É um prazer imenso estar aqui, podendo compartilhar daquilo que Deus trouxe ao nosso coração e deseja que pelo seu intermédio possamos levar e o Espírito encaminhará até o seu coração. Amém? Feliz pastor Fanuel por retornar à igreja do Marco. Eu estive aqui em muitas ocasiões, em projetos, em cerimônias, em formaturas, compartilhando da Bíblia também, e é um prazer estar de volta. Estamos de volta a Belém, então voltar aqui à Igreja do Marco é um grande privilégio. Obrigado, pastor João Batista, por nos acompanhar e por favorecer esse encontro, esse momento especial no dia de hoje, uma celebração de pequenos grupos. E também saúdo aqui o nosso líder de ministério pessoal da igreja local, o irmão Wesley, que é um amigo de algumas datas. Não vou mencionar a década, porque o pessoal começa a pensar, será? Quantos anos tem? E etc. Mas é um privilégio, irmãos, estarmos aqui e saber que, a despeito de estarmos na pandemia ainda, e as máscaras, elas nos mostram, as fotos nos fazem. Eu fico imaginando daqui para frente, no futuro, quando nossos filhos, se Jesus não voltar, ou netos perguntarem, me explica o que essa foto quer dizer. O pessoal na igreja e de máscara, como é isso? Era um programa especial temático em que vocês colocavam máscaras? E a gente vai ter que explicar que houve um período da vida, da história e da igreja em que nós passamos por isso, mas Deus nos manteve e nós saímos vitoriosos. Né, irmão Sila? Louvado seja o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito. E certamente a igreja de Deus tem prevalecido. Sabe, queridos, neste tempo difícil como que estamos vivendo, temos visto milagres do Senhor a cada passo, em cada etapa, a cada momento. O pastor Fanuel falava agora há pouco da vida em pequenos grupos, da comunidade, da igreja primitiva, e como ela se desenvolvia e como Deus abençoava. Lembre do mês de março. Eu fazia uma viagem de Santarém, voltando para Belém, e eu lembro quando eu cheguei em Belém, o pastor Leonino, que é o nosso presidente da União Norte Brasileira, e em nome dele eu já deixo um abraço para todos os irmãos que aqui estão. Ele reuniu conosco e disse: olha, a partir de agora a gente tem que segurar os nossos itinerários, nós não viajaremos saindo de Belém. E aquilo foi um choque, né? Porque a princípio era algo que estava no outro continente, chegou no nosso continente, chegou no nosso país, chegou na cidade de São Paulo, e veio e de repente estava aqui na cidade de Belém, já afetava a nossa família, e a gente teve que cancelar os itinerários. Eu lembro que nós estávamos nos preparativos para a Semana Santa, que o pastor João Batista aconteceria no território da Associação Norte do Pará. Na Grande Belém estaríamos nós, os pastores da União, pregando nas igrejas. E a grande questão agora é como é que vai se dar a Semana Santa. E a igreja na América do Sul tinha exatamente 2 semanas para reprogramar todo o projeto de Semana Santa. E o que nós imaginávamos que seria algo difícil ou ruim para a igreja, Deus transformou em uma grande bênção. Para você ter uma ideia, a Semana Santa alcançou pelo menos 3 vezes mais o resultado que ela alcançaria em tempos normais. No período da crise, Deus triplicou a nossa força. Para você ter uma ideia, de pessoas que estudam a Bíblia, através da Escola Bíblica da Novo Tempo, nós temos hoje quase 100 mil pessoas. Amém? E só no nosso território da Norte Brasileira, nós tivemos na Semana Santa 1.900 e algumas pessoas que pediram batismo por ocasião da Semana Santa. Deus multiplicou nossos esforços, porque Deus não conhece crise, nenhuma crise pega Deus de surpresa. Por isso, querido irmão, se você chegou aqui na igreja hoje com o coração abatido, preocupado, talvez tenso, apreensivo por tudo que está acontecendo, lembre-se, Deus está acima das crises, e nenhuma crise pega Deus de surpresa, porque Deus é Deus, e Ele vai conduzir a nossa vida por sempre e sempre. Amém? Vou pedir que você coloque a foto aí, doutor Casaça, por favor. Eu quero que você olhe para essa imagem. Essa é uma imagem típica de um pequeno grupo. Um pequeno grupo pode ter outras palavras que transmitam os sinônimos do que ele representa. Pequeno grupo pode representar amizade, pequeno grupo pode representar companheirismo, pequeno grupo pode representar estudo da Bíblia, pequeno grupo pode representar confraternização. Sim ou não? Pequeno grupo pode representar alegria,
Mas nessa manhã, eu quero convidá-lo para que possamos associar pequeno grupo a um conceito bíblico chamado multiplicação. E o segredo da igreja primitiva ter crescido tanto em um período de dificuldade de congregar, em um período de perseguição, foi porque ela cumpriu o mandado de Cristo, de que deveria ir, avançar, crescer e multiplicar. E nessa manhã, eu quero convidá-lo a olharmos para o pequeno grupo, associando a esta palavra e a esse conceito bíblico, o qual estudaremos hoje. Por falar em multiplicação, se você pudesse multiplicar alguma coisa, ou ter em várias quantidades a mais, o que você multiplicaria? Pense aí um pouquinho. Multiplicaria um momento vivido, multiplicaria os recursos, multiplicaria a saúde. Eu estava pregando essa mensagem numa outra igreja, e aí os irmãos começaram a dizer: pastor, multiplicaria a saúde, multiplicaria momentos com a minha família, multiplicaria. E aí um garotinho levantou e disse: eu multiplicaria dinheiro. A mãe olhou tipo menino, meio que reprimindo. E eu falei: claro, se nós pudéssemos multiplicar os recursos, não seria bom, sim ou não? Seria. Agora pense comigo, se as coisas não se multiplicassem, qual é a fruta que você gosta? E você vai falar no 3, fale a sua fruta, eu vou falar aqui a minha, tá bom? No 3 você vai falar a fruta que você gosta. 1, 2, 3, açaí. Eu falei no microfone, desculpa, saiu, foi involuntário. Agora imagina, pensa comigo, se a fruta que você tanto gosta, ela brotasse hoje, semana que vem tivesse, no próximo mês você não encontrasse mais. Como é que seria? Se as espécies não se multiplicassem, se elas não se reproduzissem, se os momentos não fossem vividos em outras ocasiões. Eu quero convidá-lo para abrir sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 1. Abra sua Bíblia. Gênesis, capítulo 1. Eu aproveito para mandar um recado para você, que participa conosco, está assistindo pelo YouTube ou na sua casa, ou talvez você está no carro agora e parou, ou você está no hospital com alguém, ou no quarto atendendo a um familiar, ou mesmo acamado. Deus é contigo, e que nesta manhã, essa mensagem também chegue no seu coração, pois o Espírito Santo tem endereço de cada um de nós, e Ele poderá transformar quando nós abrirmos o coração a Ele. Abra sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 1, e o verso 28. Enquanto você abre sua Bíblia, eu te convido a fechar os olhos, e vamos fazer mais uma oração. Querido Deus e nosso Pai, na Tua presença estamos nessa manhã. Nós queremos nos colocar mais uma vez em Tuas mãos, pedir que o Senhor fale ao nosso coração, as palavras que não queremos necessariamente ouvir, mas aquelas que precisamos ouvir, e que o Senhor nos leve a tomar uma decisão nesta manhã, cumprindo o Teu propósito para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Gênesis capítulo 1, verso 28, estamos no começo da criação. Deus acabara de criar o homem e a mulher, e a primeira missão, ou o primeiro recado, o primeiro pedido, ou a primeira ordem que Deus deixa, está registrada em Gênesis capítulo 1, verso 28. Vamos ler? A palavra de Deus diz assim: e Deus os abençoou e disse: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes, aves e todo animal que rasteja pela terra. Quando Deus cria o homem e mulher, Adão e Eva, Ele deixa uma orientação, Ele deixa um imperativo, e Ele diz: vocês precisam crescer e multiplicar. Se as coisas não multiplicam, elas não cumprem o propósito inicial para o qual foram criadas. Imagina, por exemplo, uma criança. Ela começou a falar, e algumas palavras que ela fala no começo: papai, mamãe, água. Como é que você se sentiria se o seu filho tivesse 5 anos e só falasse papai, mamãe, água? Ele chegasse aos 10 anos
e não conseguisse formar uma frase, e às vezes acontece, por uma questão de dificuldade, por alguma dificuldade na formação, no cognitivo, alguma situação que envolve aí os neurônios, o cérebro, etc. Quando o seu filho forma uma palavra, ele diz, eu quero água. Ele está desenvolvendo, sua mentalidade está expandindo, ele está compreendendo como se dá a formação das palavras, ele está desenvolvendo, ele está multiplicando. Imagina se os órgãos não expandissem, não desenvolvessem, se os neurônios não se multiplicassem, como é que seria a condição humana? Nós não teríamos funções importantes como a da fala, a da visão, a função motora, de se movimentar. Tudo na natureza deve crescer e multiplicar. É assim no contexto biológico, natural, cognitivo. Não seria assim na vida espiritual? Deus disse para Adão e Eva, crescei e multiplicai-vos. Primeira afirmação bíblica é que a multiplicação, ela é um imperativo divino. É Deus quem disse, crescei e multiplicai. Mas vamos considerar que Adão e Eva não seguissem a orientação de Deus. E eles não tivessem pecado. 100 anos depois de criados, Adão olha para Eva e diz, Eva, tudo bom? Tudo bem, Adão? Tudo bem? Tudo bom. 1000 anos depois, Adão olha para Eva e diz, Eva, tudo bem? Tudo bom. Tudo bom? Tudo bem. 10.000 anos depois. E seriam apenas eles dois. Não cumpriram a orientação do Senhor. Não cresceram e multiplicaram. Mas vamos considerar que o pecado entrou no mundo como de fato entrou, mas eles não multiplicaram. Se passaram 100 anos, 200, 900 e tantos, como morreu Adão, e nós nem existiríamos. E o plano de Deus de que pudéssemos povoar a terra, não teria se concretizado. A multiplicação é um imperativo divino, é bíblico, crescei e multiplicai. Agora olhe para Gênesis capítulo 17, vire algumas páginas na sua Bíblia. Gênesis capítulo 17, estamos agora com Abraão, um outro patriarca, o pai da fé. Gênesis capítulo 17, o verso 2. Você conhece a história de Abraão? Já estava avançado em idade, sua esposa já era bem idosa, e eles não podiam ter filhos. Mas Deus havia feito uma promessa. Gênesis capítulo 17, verso 2. Deus diz para Abraão, Abraão, farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Multiplicar já é algo que envolve crescimento. Multiplicar ordinariamente já quer dizer que isso vai ser uma grande multiplicação. Mas o que você entende quando a Bíblia diz que Deus vai multiplicar extraordinariamente? Ele vai multiplicar muitas vezes, vai crescer imensas vezes. Isso é muito mais do que Abraão poderia imaginar. Em outra ocasião, Deus diz a Abraão, olha para as estrelas do céu. Consegue contar? Não. Eu vou multiplicar a sua descendência. Eu vou fazer isso, Abraão, porque eu tenho o poder de fazê-lo. Segunda lição bíblica que nesta manhã eu gostaria que você extraísse, é que a multiplicação acontece, é um imperativo divino, ela vai acontecer, mas a multiplicação só acontece através da bênção de Deus. É Deus quem multiplica. Se Deus não abençoar, nada multiplica. Olha o que diz, por exemplo, Filipenses capítulo 2, verso 13. Abra sua Bíblia aí. Filipenses, capítulo 2, e o verso 13. Olha que interessante o que o apóstolo Paulo declara. E ele diz assim, porque é Deus quem efetua em nós, tanto o querer, como realizar, segundo a sua boa vontade. Deus diz, crescei e multiplicai, mas eu não tenho em mim essa capacidade, não é de mim, não tenho essa força toda, não tenho essa possibilidade, mas Deus faz o milagre, e Ele põe a mão, e Ele abençoa, e então nós multiplicamos. É Deus quem multiplica os seus filhos. Lembra quando você casou? Eram vocês dois, e aí Deus deu um lindo presente. Veio o primeiro filho, se você tem só um filho, o filho que Deus te deu, ou o segundo filho, em alguns casos o terceiro filho. Ontem nós viemos ao Hospital Adventista de Belém, e viemos fazer a primeira consulta para saber se o nosso bebê, estamos esperando um bebê que tem 9 semanas, descobrimos ontem, e nós
trouxemos agora a nossa filha, que era o outro bebê que Papai do Céu nos deu há quase 5 anos atrás. E quando ela ouviu o barulhinho do coração, ela disse: o que é isso? O que é isso? A doutora falou: é o coraçãozinho do bebê, do seu irmãozinho ou irmãzinha. E eu percebi que ela ficou feliz, era algo diferente. Nós estamos multiplicando a nossa família. Ela está crescendo, ela está expandindo. Mas eu não poderia fazer isso, por mais que me esforce, se não fosse pela bênção de Deus. É Deus quem multiplica os nossos esforços. Um projeto que você tem em mente para implementar. É Deus quem põe a mão e diz: filho, vai, eu vou abrir as portas, vai dar certo. É Deus quem multiplica os nossos recursos. Lembra do primeiro salário que você recebeu? Não sei se você consegue lembrar qual era o valor, se era real, se era cruzado, se era tostão, se era mil-réis, não sei. Mas foi Deus quem multiplicou. É Deus quem multiplica. Só podemos multiplicar mediante a bênção de Deus, porque é Ele quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Primeira verdade bíblica: a multiplicação é um imperativo divino. É Deus quem nos manda multiplicar. Segunda verdade bíblica: a multiplicação vem mediante a bênção de Deus. Terceiro aspecto e penúltimo da mensagem dessa manhã. Abra sua Bíblia, ainda no livro de Gênesis, capítulo 2, lá no comecinho. Gênesis capítulo 2, quando Deus criou o homem e a mulher, e apresenta para eles o seu plano, e deixa uma declaração de crescer e multiplicar. Capítulo 2, verso 24. Deus complementa dizendo assim: por isso, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quando Deus dá a Adão e Eva a tarefa de se multiplicar, Ele coloca um elemento e diz: vocês vão multiplicar, mas vocês só multiplicarão se estiverem unidos. Sabe, dentre alguns fatores que dificultam a procriação, ou a gestação de um bebê, ou que um casal tenha filhos, uma delas pode ser a idade avançada demais, e talvez a mulher não possa mais gerar um filho. Uma outra dificuldade pode ser problemas de saúde, problemas no aparelho reprodutivo, isso vai impossibilitar que ela tenha um filho. Mas existe um terceiro fator: eles nunca terão um filho se não tiverem juntos, unidos. Quando Deus diz para Adão e Eva que eles precisam multiplicar, Ele diz: para isso, vocês precisam estar unidos, entrelaçados, juntos. Já parou para pensar por que a igreja não multiplica mais? Por que nós não temos mais pequenos grupos? Talvez a igreja do Marco, num momento de muita bênção nos pequenos grupos, chegou a 80 ou 90. E por que não temos 100? E por que não convidamos mais pessoas? E por que não temos todos envolvidos nos pequenos grupos? Por que nem todos experimentam esse momento especial de comunidade, de integração, de confraternização? Por que não crescemos tanto, não multiplicamos tanto? Por que a igreja não evangelizou Belém inteira ainda? Por que não evangelizamos todo o estado do Amapá ou o Brasil? Por que não chegamos em tantos lugares que precisamos chegar? Por que não multiplicamos ainda o reino de Deus como precisamos fazer? Porque existe um aspecto importante na multiplicação. Para multiplicar, precisamos estar unidos. Olha o que é que Paulo diz aos Efésios, capítulo 4, verso 3, falando sobre a unidade. Efésios capítulo 4, e o verso 3, o apóstolo Paulo diz assim, Efésios 4, 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz.
Paulo diz, olha, faça todo o esforço, olha, tente quantas vezes for necessário, para manter a unidade no vínculo da paz. Sabe o que isso quer dizer? Paulo tem em mente que alguém vai estar tão comprometido com a unidade da igreja, a ponto de ele se algemar a esta unidade, e ainda que ele queira se soltar, não vai conseguir, porque estará algemado. O vínculo da paz, que mantém o crente alicerçado à unidade, é tão forte, que é como se ele estivesse algemado, e nada faz com que ele quebre a unidade. Queridos irmãos, Deus não se alegra com uma igreja cujos membros têm que passar em corredor opostos, porque eles não conseguem olhar um para o outro e falar, bom dia meu amigo, tudo bom meu irmão, feliz sábado, tudo bom com você, como está a sua família, como passou a semana? Eles têm que andar, se um sai o outro fica, se um fica o outro sai. Esse não é o plano de Deus, e talvez por isso nós não cumprimos ainda o que o Senhor determinou para Adão e Eva no começo, crescei e multiplicai. Primeiro aspecto, a multiplicação é um imperativo divino, é Deus quem nos manda multiplicar. Segundo aspecto, nós só multiplicamos mediante a bênção de Deus. Terceiro aspecto, a multiplicação vem quando estamos unidos. E o quarto e último aspecto, e com este eu concluo, abra sua Bíblia em São Mateus, capítulo 25. Jesus, para representar aquilo que ele havia falado lá no começo, a orientação dada a Adão e Eva, crescei e multiplicai, a vontade que sua igreja no Novo Testamento pudesse expandir, crescer e multiplicar, ele contou uma parábola, em São Mateus capítulo 25, e essa parábola ele contou, representando o reino dos céus, e ele começa dizendo, o reino dos céus é semelhante a tal coisa, e eu quero concluir, lendo com você esta parábola, e entendendo, por que a multiplicação é tão necessária no reino de Cristo, e na missão que ele confiou a mim e a você. São Mateus capítulo 25, a partir do verso 14, a palavra de Deus diz assim, a vinda do homem será como um homem, verso 14, que ausentando-se do país chamou os seus servos, e lhe confiou os seus bens, a um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1 talento. Então, segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 talentos, ganhou outros 2, mas o que recebera 1 talento, saindo, abriu uma cova, e escondendo o dinheiro do seu senhor, o depositou ali. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos, e ajustou contas com ele. A grande pergunta é, qual é o sentido desta parábola? O que Jesus queria ensinar ao contar essa história? Ele chamou 3 servos. O contexto é, eu vou voltar, mas eu tenho uma missão para vocês. Precisamos expandir os negócios, e eu confio em vocês. Então para você eu vou dar 5, para você eu vou dar 2, para você eu vou dar 1. O nosso projeto de vida é expandir os negócios. Eu confio em vocês. Eu vou viajar, e quando eu voltar, eu gostaria que vocês me apresentassem os resultados. Sabe o que é interessante? Olha o verso 16, o que diz. O que recebeu 5 talentos, imediatamente saiu. Ele recebe das mãos do Senhor os talentos, e ele sai imediatamente para negociar. Ele quer multiplicar, e ele vem aqui, ele negocia, ele vai, ele pensa, ele planeja, ele se esforça, ele chora, ele ri, ele cria, ele faz, realiza, e no final, ele tem um resultado a apresentar para o seu Senhor. O seguinte, que recebe 2 talentos, recebeu menos, mas não fica dizendo, ele recebeu mais, eu queria a quantidade igual a dele, eu queria mais do que ele. Não, me deu 2, é os 2 que ele me deu, vou sair. E ele também sai, e ele conversa, e ele entra, e ele sai, ele planeja, negocia, ele chora, ele ri, e no final, ele espera o seu Senhor, ele tem algo para mostrar para o seu Senhor, mas algo diferente com o terceiro. Você percebe que o terceiro,
O verso 17 diz, o verso 18: mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. O que ele pensou? Talvez ele pensou: por que me deu só um? Me desse pelo menos 2? Por que eu não ganhei 5? Ou ele não pensou nada disso. Mas assim como os 2 primeiros, ele fez um grande esforço. Ele pegou a pá, ele mediu o lugar, ele viu se o terreno era bom ou não, se alagava ou não, e ele começou a fazer um empreendimento. Ele começou a cavar um buraco. E dá trabalho cavar um buraco. E depois de suar, de planejar, de ter a estratégia, ele disse: ufa, terminei minha tarefa. Eu guardei, até cansei, eu escondi. Eu conservei o talento que o meu Senhor me deu. O Senhor volta, diz a parábola, e vai conversar com eles. Olha o que diz os versos seguintes. Verso 19: depois de tempo voltou o seu Senhor e acertou contas com ele. Verso 20: então, aproximando-se que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui os outros 5 talentos que ganhei. Senhor, eu lutei, trabalhei, chorei, sorri, planejei, executei. Aqui está, Senhor, me deste 5, tenho 10. Multipliquei os talentos. O que é que o Senhor diz para ele? Bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aí vem o segundo na sequência. Olha o que diz o verso bíblico. Verso 21, 22. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos confiastes a mim, aqui tens outros 2 que eu ganhei. Senhor, me destes 2, eu corri, planejei, eu sofri, eu chorei, eu sorri, eu planejei, pensei, executei, e aqui está, me deste 2, agora eu tenho 4. O que é que o Senhor diz para ele? Bem está, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E então chegou o que recebera 1 talento, e olha o que ele diz. Chegando, verso 24, chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, só um momento, conhecendo quem o Senhor é, e que é um homem severo, que ceifas onde não semeou, e ajuntas onde não espalhou, receoso, eu tive um plano, eu trabalhei, eu planejei, eu suei, eu sofri, eu chorei, mas eu consegui executar o plano. Eu enterrei o talento, porque eu queria conservar aquilo que é teu. Eu pensei: se eu arriscar, posso ganhar, mas eu posso perder. Então eu não vou arriscar. Aqui está o que é teu. Qual é a resposta que Jesus dá? E aqui está o cerne dessa parábola e da mensagem dessa manhã. O Senhor diz assim: respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifam onde não semeei, e ajuntam onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos bancos, e quando eu voltar, eu receberia com juros aquilo que é meu. Você não fez isso, lance-o nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Por quê, pastor? Aquele homem suou, planejou, e tudo que ele tentou fazer foi conservar o talento que o Senhor deu para ele. Pastor, qual é o problema de nós querermos fazer bons programas na igreja, de querermos uma programação diferente, de cuidar dos membros, de ter projetos sociais, de envolvê-los, de mantê-los alimentados, de ver se eles estão bem, de melhorar a temperatura para que agrade todos eles? Qual o problema em fazer isso? Nenhum problema. A grande questão é que nós não fomos chamados para conservar a igreja. Deus nos chamou para multiplicar o reino. Esse é o ponto. E muitas vezes estamos suando, trabalhando, marcando, arquitetando, planejando, sorrindo e chorando, para enterrar o talento, para conservar apenas. Mas lembre-se, Deus não nos chamou para conservar os talentos. Deus nos chamou para multiplicar o reino. E a pergunta que eu faço para você nessa manhã é simples: o que você pode fazer
para multiplicar o reino de Deus? O que você pode fazer? O que você tem nas suas mãos? De que forma Deus pode te usar para que você possa multiplicar o reino? Para você que nos assiste aí e você está pensando, puxa pastor, que interessante, Deus está falando comigo, o que é que você pode fazer para multiplicar o reino de Deus? E antes que você pense, pastor, mas conservar não é algo bom? Se a gente puder conservar os membros da igreja e não perdê-los, isso não é bom? Isso é ótimo. Mas a verdadeira multiplicação, ela conserva aqueles que Deus deu. E a prova está no verso que nós lemos. Olha o que diz o homem no verso 16. Só volte a olhar, e eu quero concluir aqui. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com ele, e ganhou outros 5. E agora, ele tinha 5, multiplicou, tem outros 5. Quantos talentos ele tem? Ele tem 10 talentos. Mas ele só pode apresentar os 10 talentos para o seu senhor, se ele mantiver os 5 que ele recebeu. Por isso a ideia de falar que Deus não quer conservação, não é bíblica. Mas a verdadeira multiplicação conserva o que Deus deu e multiplica para que haja mais. O grande ponto é que muitas vezes estamos trabalhando, nos esforçando, simplesmente para tentar manter, e nós não vamos manter. Simplesmente para tentar conservar, e nós não vamos conservar, porque não fomos chamados para conservar os talentos, fomos chamados para multiplicar o reino. Eu quero que você olhe para essa próxima imagem, coloque aí o doutor Casaça, e com ela eu concluo. Quando eu morava em Santarém, e eu morei até dezembro do ano passado, ali nós começamos a nos reunir. Muitas vezes reunia a minha família, da minha irmã, às vezes uma professora da escola adventista e essa família. Um pequeno grupo misto. A maioria não eram adventistas. E nós nos reunimos em casa, nos reunimos na casa deles, nos reunimos numa casa de praia que eles tinham, numa cidade próxima. Nos reunimos outras vezes próximo à igreja. E Deus foi trabalhando na vida dessa família. E nós viemos de Santarém, depois que nós já tínhamos estudado a Bíblia com eles. E no dia que nós terminamos o estudo bíblico, eu fiz um apelo ao coração deles, em nome de Jesus, para que eles tomassem a decisão e fossem batizados. E naquele momento eles disseram, não, ainda não. Mas aí eu pensei, qual o propósito de nós nos reunirmos por tanto tempo? De abrirmos a Bíblia, de estarmos juntos, de nos confraternizarmos, de sorrirmos. Um pequeno grupo não existe com essas características? Você está junto, você sorri, estuda uma lição, você brinca, você come juntos, conhece da vida do outro, mas será que é só isso? Se limita aí? E no meu coração Deus dizia, não, eu te chamei para multiplicar o reino, não para conservar os talentos. No mês de fevereiro eu voltei ali, e eu fui à casa deles novamente. E fiz mais um apelo. Aquela mocinha que depois de mim tem a mãe, a próxima é a Lívia. A Lívia aceitou o apelo e disse, pastor, eu quero me batizar. Eu olhei para a Lívia e falei, Lívia, você quer batizar sozinha? Ou iria bem se sua família fosse? Faz um apelo para eles. E a Lívia pegou o microfone, estávamos na igreja, ela começou a falar e chorou, e o choro dela foi o apelo. Veio à frente o Manuel, a Annelise e a Fernanda. Em resumo, irmãos, sabe o que aconteceu? No próximo sábado, eu estarei em Santarém, e batizaremos essa família. Amém? É disso que eu estou falando. Não é simplesmente de alguma coisa que foi escrita por alguém no tempo atrás, ou de uma teoria linda de viver em comunidade, em célula, e simplesmente viver, e se relacionar, e comer juntos. Não é só isso, isso é parte, mas Deus não nos chama para conservar os talentos. Deus nos chama para multiplicar o reino, porque multiplicação é imperativo divino, porque multiplicação vem com a bênção de Deus, porque multiplicação é fruto da unidade da igreja, e porque multiplicação é o chamado que Deus nos faz. Por isso, querido irmão, eu gostaria de nesse instante, em nome do Espírito, e pelo poder dele, fazer um apelo ao seu coração. O que é que você pode multiplicar para Deus? Pastor,
Eu sempre tive um sonho de abrir um PG lá na minha casa, mas as circunstâncias não permitiram. Pastor, eu quero começar um pequeno grupo lá na minha casa. Tem vizinhos do lado, tem outros irmãos que podem ir comigo da igreja. Então peça que Deus te ajude a começar esse projeto. Pastor, eu quero começar a estudar a Bíblia com alguém. Eu quero multiplicar o reino. Não quero só assistir e ouvir as histórias, eu quero escrever a história. Então peça que Deus te mostre a quem você deve ir, para que Ele possa te usar. Pastor, eu quero multiplicar os recursos que Deus colocou na minha mão. Pastor, eu não tenho sido fiel. Eu sei que Deus nos convida para uma vida de fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Então coloque seus recursos nas mãos do Senhor, e Ele vai multiplicar por você. Nessa manhã, o apelo do Espírito Santo é: o que Deus pode multiplicar na sua vida? E se você colocar nas mãos dEle, Ele vai fazer? Ele vai multiplicar, porque a multiplicação é bênção de Deus. E a multiplicação é um chamado que é feito para mim e para você. Para mim agora, pegue a sua Bíblia aí. Pegue a sua Bíblia. Segure a sua Bíblia na sua mão. Eu quero que você repita comigo. Você pode fazer isso em casa também. Está sem a Bíblia ali fácil? Então coloque a mão no seu coração. Você que está aqui na igreja, pegue a sua Bíblia. Eu quero que você repita comigo essa declaração para Deus. Diga: Senhor, toma o meu coração. Ele é teu. Toma-o, porque de mim mesmo não posso dar. Muda a minha vida. Me ajuda a não ser um mero expectante, mas a ser um verdadeiro missionário. Multiplica meus esforços. Multiplica meus talentos. Multiplica minha família. Multiplica o teu reino. Em nome de Jesus. Amém.